vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para criar a sua primeira tirinha ou revista em quadrinho. Oi todo mundo, eu sou a Abigail, esse é o Bigaverso. Recentemente eu concluí o meu curso de roteiro para quadrinhos, que há um certo tempo eu queria muito fazer para poder criar histórias em quadrinhos, entender melhor esse universo. E comecei a produzir algumas tirinhas, algumas histórias lá no meu Instagram, tô postando bastante, às vezes eu posto algumas diquinhas por lá também. E hoje eu quero te mostrar passo a passo do que eu faço para produzir uma boa tirinha. Bom, a primeira coisa é entender qual história você vai contar. Então, se você já tiver em mente uma história aí que você queira transmitir pro mundo, mostrar através da sua arte, é bom você escrever essa história de forma transcrita mesmo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma lagarta fica olhando as borboletas e ela sonha em ser igual uma delas e por isso ela fica triste. Só que depois ela percebe que ela consegue se transformar numa borboleta. Então ela constrói um casulo e depois de um tempo ela se transforma numa borboleta. Essa é a história. Tem começo, meio e fim. Agora que você já sabe qual história você vai contar, você precisa pensar em como você vai contar essa história. Você vai fazer uma tirinha curtinha de 3 quadros, ou uma página de quadrinho, ou 2 páginas de quadrinho. Como você vai estruturar? É muito interessante você colocar em um canto uma folha. Você pode fazer um rascunho bem simples mesmo e dividir como seria a sua tirinha e o que você vai representar em cada quadro para você transmitir a sua ideia. Então, no primeiro exemplo que eu dei, você pode, por exemplo, fazer uma tirinha de 3 quadros. No primeiro quadro, desenhar uma lagartinha bem triste olhando as borboletas. No segundo, ela construindo o casulo. E no terceiro, ela voando com outras borboletas. Feito isso, você vai rascunhar a sua tirinha e vai ver se a sua história tá clara o suficiente. Se você tiver alguém aí que não saiba da sua história, mostra pra pessoa pra ver se tá fácil de entender, pra ela te dar uns toques, porque se ficar confuso, significa que a sua história e a estrutura da sua tirinha não tá muito bom, tá? Então se você tiver alguém aí que possa olhar pra você, mostra pra essa pessoa. Fez todo o rascunho da tirinha, é hora de definir a finalização. Você vai fazer uma tirinha em preto e branco, você vai colorir, tudo isso interfere na hora de finalizar a sua tirinha. Você pode fazer uma tirinha totalmente colorida, com várias cores, igual eu fiz, ou você pode escolher uma cor ou 2 pra colocar na sua tirinha, ela não precisa ser completamente colorida. Fica ao seu critério. Também é importante lembrar que se você for fazer impresso, né, o custo ele varia de acordo com a quantidade de cores aí, então é importante pensar nisso também. Na historinha que eu fiz, que eu coloquei lá no Instagram, não é bem uma história, eu só falo um pouco sobre uma personagem que eu criei e eu quis representar essa personagem através de uma página. Então, eu defini que a minha personagem seria a Ayla, que é uma vampira. Ela tem 27 anos e trabalha como médica veterinária de animais mágicos. Coloquei que o hobby dela é passear no parque e assistir filmes de terror. Então, no primeiro quadro, eu mostrei ela exercendo a profissão dela, que é médica veterinária de animais mágicos, no primeiro quadro. No segundo, eu defini que eu queria mostrar o parque. No terceiro, eu mostrei o romance dela, né, ela com a namorada. E no último, eu coloquei as duas assistindo filmes de terror. E agora eu vou te dar algumas dicas extras. É sempre muito importante você ter bastante repertório. Leia várias histórias em quadrinhos. Durante o curso, as atividades que eram propostas, né, os exercícios que eu fiz, todos envolviam ler alguma história e fazer algum tipo de resumo, montar roteiro em cima de histórias que já existiam. Sempre olhar muitas referências vai facilitar o seu trabalho. Ter esse repertório vai te ajudar porque você vai poder ver os enquadramentos que outros artistas utilizaram para representar as cenas, quais planos eles usaram, se foi plano americano, que é aquele que mostra da cintura pra cima, se ele mostra toda a cena, depois mostra os personagens, se ele mostra a ambientação, como que vai funcionar as estruturas das páginas. Principalmente se você está começando, assim como eu, e está um pouco sem ideias de como estruturar as páginas e quer fazer cenas super interessantes. É importante lembrar também que em alguns casos, as tirinhas ou as páginas de quadrinho, elas só representam um personagem e tem um fundo um pouco mais minimalista. Isso facilita bastante na hora de você construir a sua página ou a sua história. Se for uma história super grande, isso vai te ajudar muito, principalmente se você estiver fazendo totalmente sozinho. Eu espero de verdade que essas dicas tenham te ajudado, que você tenha conseguido produzir a sua história. Se você nunca produziu uma história em quadrinho, eu tenho certeza que isso vai te ajudar, porque organização é o primeiro passo antes de você construir essa história. Eu já tentei construir outras histórias sem organização, sem roteiro, só com as ideias surgindo e fazendo na hora, e a verdade é que as histórias acabavam ficando muito confusas. Por isso eu comecei a fazer o curso de roteiro, que tem me ajudado muito na minha produção de conteúdo. Eu espero de verdade que essas dicas tenham sido
úteis. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like pra eu saber que você gostou. Se inscreve no canal se você gosta de conteúdos assim. Assina o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. E já faz um Bigaflix aí, assiste todos os vídeos que tem no canal. Tem muito conteúdo sobre arte pra artistas. Falo também sobre Instagram, sobre Reels pra artistas. Tudo isso, tudo do universo dos desenhos tem aqui nesse canal. É isso, falou, valeu, um beijo, tchau! Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.